Imagina só, estar bem no meio de um campo de batalha, prestes a lutar contra a sua própria família. Pois é nesse exato momento de crise que acontece uma das conversas mais profundas da história, que foi registrada no Bhagavad Gita. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse momento crucial do grande épico Mahabharata. Olha, o cenário é de tirar o fôlego. De um lado estão os Pandavas, 5 irmãos conhecidos pela sua retidão. Do outro, os seus próprios primos. Uma guerra civil está para explodir pelo destino de um reino. E bem no centro de tudo isso, o maior herói deles está simplesmente paralisado pela dúvida. Ok, vamos entender melhor. Como é que a situação chegou a esse ponto? Os Pandavas, mesmo com toda a paciência e tolerância do mundo, viram todas as tentativas de paz serem simplesmente recusadas. A guerra, agora, parecia ser a única saída. E aqui, uma escolha define todo o destino da guerra. Krishna, a suprema personalidade de Deus, se oferece para participar, mas com uma condição: ele não vai lutar. Ele dá a escolha. De um lado, todo o seu exército poderoso, do outro, ele mesmo, sozinho como conselheiro. Duryodhana, que só pensava no poder material, nem pisca, escolhe o exército. Já os Pandavas, num ato de fé, escolhem a sabedoria de Krishna. Bom, e é aí que o foco se volta para o maior guerreiro dos Pandavas, Arjuna. O seu cocheiro, que é o próprio Krishna, leva a carruagem para o meio do campo de batalha, bem entre os dois exércitos. Ele quer ver de perto quem está ali, pronto para lutar. E é nesse momento que a ficha cai. E cai com força. Olhando para as fileiras inimigas, ele não vê só adversários. Ele vê a sua família, seus professores, as pessoas que ele ama e respeita. O custo pessoal dessa guerra, de repente, se torna insuportável. O desespero do Arjuna fica ainda maior, e ele coloca isso para fora. Ele argumenta que essa guerra vai muito além da morte dos parentes. Ela ameaça destruir os próprios princípios religiosos e a ordem social que são a base da cultura deles. A angústia é tão profunda, tão real, que o corpo dele reage. Ele não consegue mais segurar as armas. A força e a determinação do maior guerreiro do mundo simplesmente somem. E então, ele diz as palavras que dão um pontapé inicial para toda a conversa do Gita. Ele se recusa a lutar. Para ele, a vitória não vale a destruição da própria família. É aqui que o palco está montado para os ensinamentos de Krishna. Só que a resposta de Krishna não é nada do que se poderia esperar. Ele não oferece táticas de guerra nem palavras de consolo. Em vez disso, ele muda o foco completamente, elevando a conversa para um outro nível, falando sobre as verdades eternas da vida, da morte e da natureza da realidade. Krishna começa com um puxão de orelha, mas um puxão de orelha sábio, sabe? Ele aponta que Arjuna está lamentando por algo que, na verdade, não merece lamento, porque quem é sábio não se aflige nem pelos vivos, nem pelos mortos. Com essa frase, ele prepara o terreno para uma virada de chave completa. Então vamos lá, o ponto central é o seguinte: Krishna explica que existem duas realidades. Uma é o corpo material, que é temporário, está sempre mudando e no fim é destrutível. A outra é a alma, o Atma, que é eterna, não muda nunca e é indestrutível. Os sábios, diz Krishna, entendem essa diferença fundamental, e é por isso que eles não se lamentam. Para aprofundar isso, Krishna introduz um conceito-chave, Sanatana Dharma. Não é para pensar nisso como uma religião ou uma fé, que alguém pode mudar. É, na verdade, a função eterna e imutável da alma, a sua natureza mais profunda. Pensa assim, a natureza do fogo é gerar calor, certo? Você não consegue tirar o calor do fogo. Da mesma forma, a natureza da alma é servir a um propósito eterno. Tá, mas e aí? Na prática, como é que essa filosofia toda se aplica à decisão do Arjuna? A resposta de Krishna é um caminho de ação, o Karma Yoga. Porque aí surge aquela pergunta, né? Se o nosso eu de verdade é eterno e não é tocado pelas coisas do mundo material, qual o sentido de agir? Por que lutar? Por que fazer qualquer coisa? A resposta de Krishna é o Karma Yoga, ou seja, agir com consciência. O caminho é agir sim, mas de um jeito específico. Primeiro, cumprir o seu dever. No caso do Arjuna, o dever de um guerreiro era proteger a justiça. Segundo, fazer esse trabalho não por ganho pessoal, mas como uma oferenda a um propósito maior. E o ponto crucial, fazendo isso se libertar do apego aos resultados, seja vitória ou derrota. Essa é a mentalidade de quem pratica o Karma Yoga. O mundo é cheio de dualidades, prazer e dor, vitória e derrota, bem e mal.
Uma pessoa que está firme no conhecimento permanece equilibrada, ela não é abalada por essas ondas todas, porque o foco dela não está no resultado, mas na própria ação como um serviço. Depois de receber todos esses ensinamentos, a crise de Arjuna, ela começa a se resolver. A sabedoria de Krishna oferece a ele uma nova maneira de enxergar aquela situação terrível. Para afirmar bem o entendimento de Arjuna, Krishna usa uma analogia muito poderosa. Ele descreve o mundo material como o reflexo de uma árvore na água. Parece real, mas é temporário e invertido. A árvore de verdade é a realidade espiritual. A lição para Arjuna é: pare de se apegar ao reflexo, às glórias, perdas e relações passageiras deste mundo, e foque na realidade eterna. E essa é a grande virada de chave para o Arjuna. Ele percebe que o seu dever como guerreiro não é sobre ele. Não é sobre ganhar um reino ou obter glória. Ao enxergar sua ação como um serviço a Krishna, sem apego aos resultados, ele finalmente encontra a força e a clareza para pegar seu arco de novo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? O campo de batalha de Arjuna era literal, mas todo mundo enfrenta dilemas onde o dever entra em conflito com as emoções. A sabedoria do Gita nos desafia a pensar: e se, ao compreendermos nossa natureza mais profunda e agirmos por um propósito maior, a gente também pudesse encontrar a clareza e a força para enfrentar qualquer batalha que a vida apresentar?